Por que que hoje o mecanismo de quebra de patentes ele não funcionaria no curto prazo para o Brasil, tá? Vou explicar aqui. O principal motivo é que nós não temos a tecnologia e nós não desenvolvemos know-how da noite para o dia, tá? Então, como eu falei para vocês, a empresa, a Pfizer, estou citando o exemplo da Pfizer aqui porque eu vou colocar aqui, tá? A Pfizer, ela teve um investimento público bilionário e ela teve um investimento público, um investimento próprio de anos de pesquisa para entender como que se usa essas vacinas de RNA, como que se forma a cápsula ali de lipossoma para envolver essas vacinas, tá? Para estabilizar isso, e um investimento privado também. A Pfizer é uma mega corporação. Vou citar o caso da Moderna também, que está se tornando uma mega corporação, mas não era há anos atrás, tá? Que também teve muito investimento público e privado para ser feito isso. Então, existem empregos, pessoas que são capacitadas para poder fazer isso, maquinário. Existe um aprendizado de anos para ela conseguir colocar isso no mercado. Ela não cria isso do nada, tá? Então, a Pfizer, ela falou aqui que ela requer, para fazer a vacina dela, ela requer mais de 280 componentes de 86 fornecedores de 19 países, assim como equipamento altamente especializado e pessoal. Então, a vacina da Pfizer acumula uma tecnologia, pessoal, que ela está em outro nível. É a última tecnologia, tá? Vacinas de RNA mensageiro estão na fronteira do conhecimento para vacinas de RNA, para vacinas hoje. E aí, vamos supor, vou supor o cenário aqui. Se a gente quebrar a patente da Pfizer, o que acontece da noite para o dia? As empresas brasileiras agora vão poder pegar essa patente que está lá descrita, eu falei com vocês que tem a descrição de todo o processo, vão pegar essa patente, vão ler e vão tentar reproduzir aqui nos laboratórios brasileiros, tá? A gente não tem tecnologia, a gente não tem infraestrutura para reproduzir isso, e a gente também não vai aprender o que a Pfizer aprendeu em 15 anos de pesquisa da noite para o dia. Então, a quebra de patentes por si só, ela não é suficiente, tá, para trazer essas vacinas agora. Precisaria de um acordo internacional de que, mesmo com a quebra de patentes, e aí a gente começa a entrar no se isso seria possível, tá? Mesmo com a quebra de patentes, a empresa ainda teria que dar uma consultoria para quem fosse produzir. Só que essa consultoria não daria retorno para ela, a não ser que os governos subsidiassem. Então, existe uma questão geopolítica aí que pode impedir isso. Você dependeria de alguém estar subsidiando esse processo de transferência de tecnologia, que na verdade não é um processo de transferência de tecnologia, é uma quebra de patentes em que a empresa ela não teria retorno. E, mas a gente está numa pandemia, a gente tem que se preocupar com o retorno das empresas e tudo. Pessoal, não estou falando isso, entendeu? A empresa lucra pra caramba mesmo, isso aí é inegável. Os caras estão lucrando bilhões e bilhões, recuperando o investimento que eles fizeram. Mas existe um contra-argumento muito forte com relação a isso, que é o seguinte: além da gente não ter a tecnologia, isso pode criar um precedente, tá? Um precedente por quê? Existem centenas de empresas farmacêuticas no mundo que fabricam medicamentos para Alzheimer, para câncer, para diabetes, para novas pandemias que podem surgir, tá? E o que tem sido discutido, e essa notícia que me chamou bastante atenção, porque entre os especialistas, a discussão não é se isso seria bom para a Covid. A discussão é se isso abriria um precedente para que todas as outras doenças tivessem esse mesmo mecanismo. E qual que é o problema disso, tá? E aqui falando como alguém que entende algo de propriedade intelectual, tá? Não estou falando minha opinião política, nem a minha opinião pessoal sobre isso. É o seguinte, quando você quebra patente, a empresa que desenvolveu a tecnologia, ela perde todo o incentivo para poder inovar de novo, para ela poder atualizar essa vacina, caso tenha novas variantes. Ela não consegue o retorno para poder desenvolver novas vacinas, então isso gera um colapso no sistema que o modelo econômico atual não consegue suportar. Então, no longo prazo, a gente não teria suporte para isso. O que precisaria ser feito? Governos precisariam subsidiar isso. Só que a gente entra numa seara de governos pobres têm como subsidiar isso? Países pobres vão demorar quantos anos para poder adaptar suas plantas industriais para conseguir produzir essas vacinas? Então, não se sabe exatamente
se teria uma oferta de vacinas maior caso essas patentes caiam, tá? Então, o que aconteceria, talvez, é que países pobres acabariam prejudicados do mesmo jeito, entendeu? Eu vou voltar aqui, porque tinha uma imagem de uma vacina genérica aqui. Quando você tem quebra de patentes, existe um outro contra-argumento, não sou eu que estou falando, são os especialistas que estão contra-argumentando com relação a isso, de que você colocaria uma vacina que não foi produzida por quem detém essa tecnologia, por quem tem todo esse know-how de anos de pesquisa, tá? E essas vacinas poderiam estar sujeitas a falhas de produção, a falsificações. Então existe esse argumento também. Agora eu vou colocar a minha opinião, tá? Com relação à Covid, as vacinas, elas são sim necessárias, elas resolveriam a pandemia, elas vão resolver a pandemia se tudo der certo, né? E nesse momento a gente está vivendo uma crise sanitária em que esse mecanismo poderia resolver o problema a curto prazo. Só que no longo prazo, isso poderia gerar esses precedentes. Então, qual que é a minha opinião? Existem alternativas à quebra de patentes que não são tão traumáticas como a quebra de patentes. Então, eu busquei pessoas que têm falado sobre isso também, para poder suportar isso que eu estou falando para vocês. Porque eu entendo que é uma posição que pode gerar pode ser polêmica, tá? Porque no senso comum, é muito fácil você falar que vamos quebrar as patentes mesmo, porque essas empresas lucram pra caramba. E eu não tô negando isso. Empresa farmacêutica tem margem alta, lucra muito, e essas empresas aí já dominam esse lobby de farmacêuticas há muito tempo. Só que existem outras coisas por trás, gente. É muito complexo, coisas que nem eu entendo, e por isso que eu prefiro não aprofundar muito nesse momento, tá? Quais são essas alternativas? Contratos de transferência de tecnologia já estão sendo feitos. Por que então que a gente não favorece que esses contratos de transferência de tecnologia sejam feitos? Com os contratos de transferência de tecnologia, as empresas poderiam transferir a tecnologia, os governos negociariam um valor que poderia ser menor do que ele está sendo negociado hoje, e essas empresas teriam o retorno que elas precisam. Um retorno para elas continuarem a inovação delas, como elas estão falando. Entendeu? Então, contratos de transferência de tecnologia já são um mecanismo utilizado e são alternativa à quebra de patentes. Por que não estão sendo feitos? Por que não estão sendo suficientes? Porque o problema, pessoal, não é patente. O problema é a cadeia toda de produção, a cadeia de insumos, que não está conseguindo suportar a produção de vacinas. A gente não está tendo vacina no Brasil, é porque não tem, além de nós termos negado meses e meses essas vacinas, a gente está tendo falta de vacina no mundo inteiro. Não é uma proteção de patente que está impedindo isso de chegar na gente. Entendeu? E os países subdesenvolvidos, países pobres, que não têm essas condições de negociarem grandes contratos de transferência de tecnologia, acabam saindo prejudicados, tá? E aí a outra alternativa seria essa quebra de patentes com acordos claros e subsídios para a cadeia produtiva. O que é isso? Você quebrar a patente, mas você garante que toda a cadeia produtiva vai entregar aquele insumo. Tá? Eu li um texto hoje da Mônica De Bolle, junto com outros especialistas lá do Peterson Institute of International Economics, e eu vou colocar esse texto na descrição também, e eles colocam, né, que mesmo que se quebre patentes, as cadeias de produção, como eu falei para vocês, que a Pfizer depende, né, para produzir essa vacina, podem simplesmente falar, eu não vou mais dar esses insumos para vocês, pois o retorno vai diminuir, entendeu? Outros fatores geopolíticos que estão envolvidos também. Então, as cadeias de produção, quem fornece insumos para vacinas, pode simplesmente falar, quebrou patente? Não vou dar mais insumo. E isso não resolve nada, porque o problema não é a quebra da patente, o problema são os insumos. É a cadeia de produção, que com uma quebra de patentes, ela acaba saindo prejudicada também. Então, a gente não está livre disso. Por isso que eu acho também que quebra de patentes não é suficiente. A gente precisaria fazer um acordo internacional dentro dessa quebra de patentes para que se subsidie essa cadeia produtiva para ela produzir vacinas. E aqui tem a opinião, né, o que é a Luciana Borio, que já foi cientista-chefe do FDA, é uma brasileira, já foi cientista-chefe do FDA na gestão Obama e faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid do Biden. Ela colocou, olha só, ela que está lá no comitê, colocou o que poderia ser feito, né? A gente tem hoje nos países desenvolvidos um excesso de vacinas. Se está faltando vacina no mundo é porque eles também estão em excesso. Hoje eu vi uma notícia dos Estados Unidos que Nova York a Johnson Johnson está lá oferecendo para poder vacinar todo mundo que for turistar lá em Nova York. Poxa, cara, nesse momento está faltando vacina no mundo, nós vamos oferecer vacina para turista, entendeu?
o Emirados Árabes está fazendo a mesma coisa. Então, eles têm um excesso de vacinas. Por que esses excessos não são doados, então, já que a gente pode fazer isso? Eles têm esse excesso, né? Por que a gente tem que fazer um mecanismo tão traumático para a cadeia produtiva de vacinas e outros insumos? Por que a gente tem que abrir um precedente na propriedade intelectual que sustenta a indústria farmacêutica para resolver um problema sanitário? Eu entendo a emergência, mas essa emergência também ela pode prejudicar até novas pandemias. Porque se a gente quebrou patente agora, qual que vai ser o incentivo para que durante uma nova pandemia outras empresas farmacêuticas inovem, outras empresas farmacêuticas busquem a cura de vacinas? A gente pode tentar pensar, poxa, mas é para a cura da humanidade. Se eles não fizerem isso, todo mundo vai morrer e tudo. Mas não é assim que funciona, pessoal. Infelizmente, não é assim que funciona. O sistema ele é construído de uma forma que não sustenta isso, tá? A medida 2 que ela coloca é dar suporte à cadeia. Então, além de doar esse excesso de vacinas, você dá suporte. Então, por que os Estados Unidos não pegam esses recursos que eles têm sobrando e dão suporte à cadeia produtiva? Para mim, é uma das melhores medidas, uma das melhores ideias. Então, os Estados Unidos financiariam parques industriais em países emergentes, em países que têm capacidade de produzir vacinas. Né? Não estou falando só dos Estados Unidos, países desenvolvidos. A própria OMS talvez organizaria, a Organização Mundial de Comércio poderia organizar isso, tá? Então, por que eles não fazem isso? E o 3, dar suporte à pesquisa de novas vacinas. Então, a gente tem aqui no Brasil a nossa vacina brasileira sendo pesquisada. Acho que tem 3 vacinas, não tenho certeza. Sei que tem uma na UFMG. Recebeu aporte aí do governo federal, mas esse aporte não é suficiente para poder seguir as pesquisas. O pessoal está pedindo dinheiro. Então, suportem as vacinas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Existem alternativas. E, de forma alguma, eu sou contra a vida, né? A gente tem que defender, sim, a vida humana, temos que tentar resolver a crise sanitária, mas enquanto houverem alternativas que não são traumáticas, eu sou a favor desse tipo de lógica, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês argumentos que não são só meus, tá? São outras pessoas que estão falando, e que são pessoas que são especialistas na área. Não sou eu que tive que estudar para trazer essa live, são pessoas que lidam com isso todos os dias.